Olá, meu nome é John Bogeia, sou o autor de Terra Devastada, que em breve será aí publicado pela Retropunk, e gravei esse vídeo para falar um pouquinho de terror, de horror e, claro, também sobre o Terra Devastada. Segundo H.P. Lovecraft, o sentimento humano mais antigo e mais forte é o medo. Antes de qualquer outro sentimento, os primeiros humanos sentiram medo, medo do desconhecido. Essa característica humana, ter medo do que se não conhece, dura até os dias de hoje. Provavelmente vai durar aí até o fim da raça humana, né? Se tornou, é parte de nós ter medo do que se não conhece direito. Acho que um dos estudos mais ilustres sobre o medo como elemento de gênero de ficção foi o Horror Sobrenatural em Literatura, que é esse livrinho bem aqui. Eu tenho essa edição que saiu pela Iluminuras, né? É um livrinho escrito pelo Lovecraft e que é como se fosse uma pesquisa que ele fez sobre como escrever, sobre como usar o medo na literatura. Ele fez uma análise bem interessante. Quem curte o tema horror, é bom dar uma lida nesse livro, que ele é muito bacana. Muita gente não sabe, mas existem definições distintas sobre o que é horror e sobre o que é terror. Na verdade, de certa forma, podem até ser considerados fatores totalmente opostos. Muitos autores da literatura, como a Anne Radcliffe, que foi, acho que, a pioneira em determinar as diferenças entre esses dois elementos. O Lovecraft também era muito safo, ele fazia muito bem a combinação de terror e horror. E hoje, desse século, Stephen King, que é um dos grandes escritores também, que também trabalha bem a questão do horror e do terror. O terror é sustentado pela ignorância do espectador. É desconhecer o mal. É quando o autor esconde a natureza do medo. É quando você abre os sentidos, quando você fica em alerta, atento para o que pode acontecer. Como, por exemplo, ver um vulto pela casa, um barulho misterioso vindo das sombras, caminhando numa rua deserta. É o medo causado pela desconfiança, pela ignorância, que pode ou não ser um fato. Às vezes tudo está só na imaginação do cara, às vezes não. Já o horror, ele é fato. É quando você vislumbra o mal. É quando os seus sentidos se fecham, você vira o rosto, você sente repulsa, vomita, sangue, tripas, monstros bizarros e tudo que for explicitamente horrível, né? As diferenças entre o terror e o horror estão justamente nas sensações, na forma com que os sentidos se comportam, né? Enquanto o terror ele abre os sentidos, te deixa ficar mais atento, o horror ele fecha, né? Porque a cena ela ficou tão horrível que tu não quer fazer parte dela, né? Aí tu fecha os sentidos. Então as diferenças estão aí, entre o terror ele abre os sentidos e o horror ele fecha os sentidos. Na maioria das histórias em que o autor tenta trabalhar o medo do espectador, o terror ele entra como um aperitivo, aquela sensação de apreensão que antecede o grande mal que se segue, que seria o horror. Como muito sabiamente disse Lovecraft, o terror prepara o terreno da mente para o horror, para aquele grande mal que vai finalmente aparecer e enlouquecer o cara, né? O principal combustível para se causar o medo é a ignorância do espectador. É não saber direito o que está acontecendo, né? A história ela fica meio nebulosa até o momento crucial em que o horror se mostra e chega ali ao clímax da história. Tanto o horror quanto a ficção científica estão intimamente ligados ao RPG. Mesmo os jogos de fantasia medieval às vezes bebem dessa água para criar um determinado clima na sessão de jogo.
Acredito que o início dos RPGs de horror foram com livros como Call of Cthulhu, de 81. Aliás, o horror e a ficção científica foram muito presentes em publicações pulp americanas. Flash Gordon, Conan e até a mitologia Lovecraftiana fizeram parte desse movimento pulp. O RPG, como um jogo de nicho, de minoria, também começou a absorver esse tipo de universo, trazendo para o jogador esses cenários fantásticos, surreais, né? Às vezes absurdos, mas que dariam boas aventuras numa sessão de RPG. Eu arrisco até dizer que os RPGs indies são como os livros pulp de antes, né? O RPG indie seria o pulp de hoje. Olha, eu não sou um grande especialista em mercadologia. Eu sequer entendo muito de negócio, assim. Mas eu vou falar um pouquinho da minha visão particular sobre o mercado de terror. E deixo a oportunidade das pessoas aí me assistindo discutirem sobre o tema, né? Mesmo que não cheguem a nenhuma conclusão satisfatória, mas só a oportunidade de promover uma discussão inteligente sobre esse assunto, de trocar experiência, de trocar ideia, já é de grande valia. Bem, o terror, assim como ficção científica, é um nicho de mercado difícil de se trabalhar. Não basta só uma superprodução, é necessário que a ideia e o conceito do que se pretende produzir também esteja afinado com o gênero. Aliás, terror e horror é mais do que qualquer outra coisa ideia, é sensação e conceito. Produção é complemento. Acho que as pessoas buscam por mais realismo. Querem estreitar a realidade do filme, do livro, do RPG com a sua própria realidade. Pensar nas possibilidades daquilo ser real, por mais absurdo que possa parecer. Imaginar essa aproximação estimula a sensação de medo. Aliás, um bom espectador de uma história de terror precisa estar predisposto a sentir medo, senão ele não vai conseguir aproveitar ou entender completamente a obra que está tentando absorver. Muitas pessoas estão dispostas a pagar pela ideia de uma obra de terror, e pagar muito até. Obras que mexem com a emoção dos espectadores costumam ser grande sucesso de mercado. Afinal, o entretenimento, o mercado de entretenimento é movido por esse desejo da experiência emocional, né? Seja comédia, ação, romance ou, claro, horror e terror. Mesmo que a obra não tenha uma grande produção, como por exemplo Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, Noite dos Mortos-Vivos, que tiveram custos diminutos em relação às grandes produções hollywoodianas, são só alguns exemplos de obras de terror com uma produção fraca e um conceito poderoso, né, onde conseguiram passar fácil a sensação de terror para os espectadores, né, e se tornaram um grande sucesso de mercado. Né. Eu costumo dizer que quando o conteúdo é bom, a produção pode ser até relevada. Né. Obras que trabalham bem as sensações, por mais que tenham sido baratas, gravadas, sei lá, no quintal da casa do diretor, podem oferecer grande concorrência a obras de produções milionárias por aí. Sobre o Terra Devastada, como começou o Terra Devastada, né? Eu acordei de manhã e disse, cara, eu tô a fim de fazer um RPG de zumbis. Né? Eu sou um grande fã do gênero, sou um grande fã dos filmes do George Romero e estava a fim de escrever um RPG e estava pensando assim sobre o tema do RPG e bateu, vou fazer um RPG de zumbis, né? Na hora eu falei com o Fabrício Caxias, né, que me ajudou bastante no desenvolvimento do sistema. Eu falei com ele pelo MSN,
Perguntei se ele topava me ajudar nesse empreitada, ele topou na hora. Né? Não era uma ideia muito original, mas enfim, era isso que eu queria fazer e foi isso que eu fiz. Na época, tínhamos um grupo de criação de jogos chamado A Casa de Plástico. Era eu, o Fabrício Caxias, o Dorival Moraes e o Mike e o Evan. Né? Com o tempo a casa ela se desmanchou, mas a galera continuou me ajudando no desenvolvimento do Terra Devastada assim mesmo. Depois entrou mais gente no grupo e o grupo final acabou ficando bem grande, acho que tinha umas 8 pessoas no final. Rapaz, quando eu sentei para desenvolver o sistema, eu tracei algumas metas que eu tinha que cumprir. Eu queria tentar passar para o jogador aquela atmosfera que tinha nos filmes do George Romero, Lucio Fulci e outros diretores aí de filmes de zumbis que eu gostava bastante. Então eu comecei a anotar pontos importantes que eu queria cumprir. O primeiro era criar um sistema fácil, dinâmico, não necessariamente genérico, mas que permitisse ao jogador criar todo e qualquer tipo de personagem dentro de um apocalipse zumbi. Um sistema em que as disparidades entre os personagens não atrapalhassem o andamento do jogo. Tinha que ser um sistema onde o equilíbrio não fosse importante, mas que isso não desse mais oportunidades a uns do que a outros. Eu queria que tivessem personagens realmente bem diferentes, assim, como sei lá, um super soldado com super treinamento e um mendigo de rua, e os dois tivessem as mesmas oportunidades dentro do jogo. Eu fiz um monte de esboços, até que pintou a ideia de fazer um jogo onde o jogador pudesse escrever qualquer coisa que quisesse como característica do personagem, qualquer coisa mesmo, e que isso fosse relevante para as decisões e para as resoluções de conflito durante a partida. Eu decidi aumentar a resolução justamente na parte do horror do personagem. Tudo seria abstrato, mas a evolução do horror do personagem seria mais detalhada, nivelada. Eu queria que o jogador tivesse conhecimento do tamanho do horror do personagem. Daí eu criei um sistema de níveis baseado em tabelas de violência. Eu tracei 3 tabelas e fui ali fazendo uma listinha de situações violentas e que pudessem causar horror ao personagem. As tabelas, elas são dinâmicas também, Qualquer grupo pode pegar e refazer as tabelas de acordo com suas próprias noções lá de humanidade, de moralidade, de civilidade, etc. e tal. O cenário do Terra Devastada tem muito dos filmes de Romero e dos livros do Max Brooks, principalmente esse bem aqui, o Guerra Mundial Z. O livro ele é como se fosse um dossiê pós-apocalíptico, onde o Max ele cata ele faz várias entrevistas com sobreviventes do Apocalipse Z e monta como se fosse um livro documentário. Eu achei a ideia fantástica e acabei bebendo dessa água aqui pro Terra Devastada também. Eu queria que parecesse eu queria que o jogo de RPG realmente parecesse como um dossiê pós-fim do mundo. Apesar de que no Terra Devastada você pode jogar em qualquer período, antes do fim do mundo, durante o fim do mundo e depois do fim do mundo. E o Fabrício Caxias foi um ponto chave no desenvolvimento desse sistema. Ele que escreveu ali várias matérias de jornal, contos e outros detalhes que foram formando aí o cenário do Terra Devastada. E eu fui meio que moldando também até que a gente chegou no que é agora.
Bem, gente, é isso. Tentei resumir o máximo possível para o negócio não ficar tão maçante assim, né? Afinal de contas, vocês devem estar loucos para voltar pro evento e eu tô aqui roubando o tempo de vocês. Mas antes de acabar, vou fazer minha propaganda, claro. Terra Devastada, ele está na pré-venda pela Retro Store. Custa só R$ 29,90 o livro físico mais o livro em PDF e o frete é grátis. Tá? Além da Retro Store, também ele está à venda na Moon Shadows e no Drive Thru RPG. Né? Conto com vocês aí para me dar essa força e adquirir um livro de RPG nacional de produção independente. Né? Tá, sem mais delongas, desejo a todos bons jogos e até mais.